Olá, boa noite. Boa noite. Tudo certo aí, Elaine? Obrigado, Elaine. Boa noite, pessoal. Eu não sei se aí no relógio daí já são 20 horas, mas aqui no meu já está marcando 20 horas, né? Então nós vamos começar o nosso trabalho nessa noite. Mas primeiro eu não posso deixar de falar da alegria de eu estar aqui, né, trabalhando aqui na minha casa, que de uma forma ou de outra eu vou recebê-los como visita, né? Olha que legal isso. E da mesma forma também eu vou estar visitando a casa de vocês. Isso aí é muito legal. E mais legal ainda porque a gente está usando essas ferramentas, né, para a gente se comunicar. Isso tudo é novidade, principalmente para nós, né, da outra geração, e que conta sempre com esses mais jovens, igual a Elaine aí, né, para nos ajudar e auxiliar, para que a gente consiga chegar até a casa de vocês e da mesma forma trazer vocês para as nossas casas. Então é muito legal, né? A impressão que se tem é que nós estamos numa sala de visita. Eu recebendo vocês aqui em casa e vocês me recebendo aí na casa de vocês. Isso é muito legal, né? Muito legal mesmo. Então por isso tudo a gente está feliz, né? Porque é uma oportunidade da gente estar juntos, né? Sair um pouco desse isolamento, né? E estar conversando, mesmo que virtualmente a gente está juntos. E isso traz assim um consolo, né? Um alento no coração da gente. Não deixa que a gente fique pensando em coisas ruins, né? Aí pensamos sempre em coisas boas, sempre em estar trabalhando para o bem. Então é muito legal isso. E por que a gente está falando isso? Porque realmente o momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil, né? Esse momento de pandemia, de isolamento, em que as coisas todas estão diferentes, né, das habituais. Eu sempre falo que as coisas mudaram de uma forma tal e nós saímos daquilo que é costumeiro. E sair daquilo que é costumeiro nunca é bom, né? Nunca é bom. Porque costumeiro é costumeiro porque a gente, né, repete muitas vezes determinadas ações. Por isso ele se torna um costume. Então, assim, é costume, é costumeiro. Se é costumeiro, é bom demais, né? Então, quando há
ruptura ou uma modificação, a gente sente, né, fica em situações difíceis, né, muitas vezes diferentes daquelas que nós, às vezes, queríamos, né, não passar por ela. Né? Mas para a gente falar desses momentos, hoje a gente chamou de momentos, momentos de aflições, ou momento de aflições, ou momentos de aflição, né? A gente escolheu hoje uma parte de uma obra, um fragmento de uma obra, que não é espírita, é uma obra do autor, do Roberto da Mata. O Roberto da Mata, quem faz história, sociologia, antropologia, conhece bem o Roberto da Mata. Ele é um grande antropólogo, né, um grande sociólogo, professor da Universidade de Campinas. E o Roberto da Mata perdeu, assim, perdeu não digo perdeu, mas ele dedicou muito tempo da vida dele a estudar o povo brasileiro, né, os indígenas, e depois o povo como ele é, com seus costumes, suas festas, né, com a sua culinária típica. Enfim, ele faz um trabalho excelente em cima do povo brasileiro. Um trabalho mesmo de campo, de observação. E esse fragmento que nós vamos falar aqui agora é de um livro chamado O que faz o Brasil, Brasil, onde ele trabalha essas questões particulares mesmo do Brasil, o que torna o Brasil Brasil, o que torna o povo brasileiro, esse povo que todo mundo conhece, todo mundo ama, né? O que o brasileiro tem, né? Então ele faz um trabalho muito legal. E nesse livro, O que faz o Brasil Brasil, tem um capítulo dedicado à rua, à casa e ao trabalho, sabe? Ele vai trabalhar essa conexão, né, que existe entre casa, rua e o trabalho, né, que se tornou uma rotina nossa, não só do povo brasileiro, mas do mundo inteiro. Mas especificamente ele vai estar estudando a nossa questão, povo brasileiro. Né? Então o que ele vai dizer? Lá nesse livro, Que faz o Brasil Brasil, no capítulo 2, que é intitulado A Casa, a Rua e o Trabalho, a gente pegou só alguns fragmentos, né? Não dá para pegar o capítulo todo aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha, observe-se uma cidade brasileira, seja qualquer uma, né? Uma cidade brasileira. Nela há um nítido movimento rotineiro. Olha, presta bem atenção, o movimento rotineiro, né, rotineiro, está sempre repetindo-se, é uma rotina. Ou seja, do trabalho para a casa, de casa para o trabalho. Não é? Olha só que legal. É uma rotina do povo brasileiro. Do trabalho para casa, de casa para o trabalho. E a rua e a casa se completam num ciclo que é cumprido diariamente por homens, mulheres, velhos, crianças, uns fazendo o percurso casa a pé, outros seguem de bicicleta, muitos andam de trens, de ônibus, de automóveis, né? Mas todos fazem e refazem essa viagem que constitui, de certo modo, o esqueleto da nossa rotina diária, onde se encontra o povo, a massa, esse movimento da rua. Né? E quando ele fala do movimento da rua, ele está se referindo não à rua, né, o asfalto, o preto do asfalto, né, ou calçar, a rua calçada, não. Ele está falando daquilo que está fora de casa, né? A parte externa da nossa vida. Porque se nós estamos em casa, nós temos que sair, ir para fora. Para fora a gente se refere à rua. Onde é que você vai? Vou à rua. Né? Mas não necessariamente ao asfalto. Você vai, né, ao centro da cidade, você vai andar no bairro, você vai caminhar, então você sempre está na rua. Então quando ele diz rua, ele está dizendo no local de movimento, no local de lazer, no local onde estão os teatros, os cinemas, né, os grupos aos quais nós nos afinizamos e gostamos de jogar conversa fora, gostamos de nos reunir. É essa rua que ele está dizendo, é essa vida lá fora, este movimento que é muito importante na nossa vida. Né? E quando cessa o movimento, ou no momento que nós não queremos mais estar meio a esse movimento, nós retornamos para onde? Para casa. E em casa nós vamos ter um outro ambiente, já é um ambiente de tranquilidade, um ambiente de fronteiras, né? É o lugar onde nós temos a segurança, onde nós convivemos com os nossos entes queridos, muitas vezes não, mas é um lugar onde a gente está vivendo e aproveitando a nossa reencarnação. Então existe essa rotina, né? Eu saio de casa para a rua. Lá na rua também, além do lazer, tem a liberdade, tem os grupos, tem também o trabalho. O trabalho está na rua. Né? Então olha como é importante a rua nas nossas vidas.
Não é? Da mesma forma que é muito importante a nossa casa, porque na nossa casa nós temos a segurança, né? É como se estabelecesse fronteiras. Aqui ninguém mexe comigo, aqui ninguém me fará mal, porque eu estou protegido. Existem as fronteiras, né? Não estamos falando em termos espirituais. Claro que nós sabemos que existe, mas nós estamos falando em termos práticos de vida, né? Do cotidiano. Nós voltamos para casa porque nós precisamos de segurança. Né? Quando nos sentimos ameaçados fora da casa, a gente retorna para casa. Então é o nosso lugar de lazer. Mas necessariamente a gente não quer ficar preso na casa, porque nós somos seres que nascemos para viver em grupo. Então ficar em casa, né, nos traz uma certa agonia, e por isso nós vamos para a rua. Né? E lá nós vamos nos envolvendo e assim vai. Então é isso que está dizendo, que na nossa vida, as nossas vidas, existe um fluxo, é um fluxo da vida, com contradições, né? Mas nós precisamos estar aqui na casa, precisamos estar na rua também, e aí vai formando esse fluxo, com as suas contradições, com as suas durezas, com seus desafios, né? Com as suas tentações, entre aspas. Então é isso aí. Mas faz muito bem na nossa vida. Isso faz parte da nossa rotina. Muito bem. Por que a gente introduziu falando do Roberto da Mata e dessa parte antropológica e sociológica? Porque nós estamos inseridos nesse contexto, né? E de repente as coisas mudaram, né? De repente, do mês de fevereiro, março para cá, as coisas mudaram. Então, o que era rotineiro, o que era costumeiro, esse fluxo, casa, trabalho, rua, né, grupos, lazer, trabalho, né, associações, liberdade, tudo aquilo que nós tínhamos fora da casa, já não temos mais. Né? Já não temos. Já houve uma ruptura nesse fluxo casa, rua e trabalho. Né? E isso trouxe alguns desajustes. É nisso aí que a gente vai estar trabalhando hoje. Né? Houve uma mudança repentina, um impedimento de nós continuarmos a exercitar aquele fluxo. Né? Isso aí foi danado. Por quê? Porque a crise do coronavírus modificou a nossa rotina. Então aquilo que era costumeiro já não é mais. Né? Hoje estamos, né, num processo de isolamento. Já não podemos mais contar com a rua, a não ser que seja extremamente necessário. Né? O mundo mudou. Mudou da noite para o dia. E esse novo mundo, o qual nós passamos a habitar, não é um mundo que nós escolhemos para ir. Né? Nós não escolhemos mudar para esse mundo. Na verdade, sequer nós saímos do lugar. Esse mundo entrou na nossa casa, né? E aí atrapalhou tudo. E não só na nossa casa, ele entrou também no mundo das ruas. Né? É essa a questão. E esse novo mundo que nós estamos vivendo, e o qual nós não pedimos para estar nele, ele coloca regras. E não coloca, não é colocar uma regra para ver se você aceita, ele impõe. E essa imposição traz transtornos para nós. Né? Ninguém gosta de receber uma imposição. Você gosta de ser consultado, de você opinar, se deve, se não deve, se isso me convém, não me convém. É essa questão, né? É essa questão. Mas nesse novo mundo não tem nenhuma pesquisa, ninguém vai perguntar se você quer. Existe uma regra, olha, há o isolamento. Né? E isso é uma imposição. Por quê? Para que nós mantenhamos a nossa saúde, né? Para que nós mantenhamos a nossa integridade física e porque também nós também temos que manter a integridade física daqueles que estão na nossa casa. Então, quando há necessidade de sair, que a gente volte, mas volte trazendo também a segurança para aqueles que estão em casa. Né? É essa situação. Não só regras, né, de isolamento, mas as regras que foram colocadas de como nos comportar, como nos relacionar. E isso aí provocou mudanças no nosso comportamento e vai mudando o nosso, vai criando danos e desencadeando insatisfações e transtornos em nós e naqueles que estão no nosso lado. Pela solidão, pela incapacidade de ação, pela falta de opção, pela falta de convivência, né, com os nossos grupos sociais. Né? O problema, não podemos mais, não temos liberdade, né, no ato de doar, nem no ato de receber. Né? E não podemos receber carinho, não podemos doar carinho, não podemos demonstrar afeição, não podemos mostrar parceria através de um aperto de mão, não podemos nos tocar.
Então, essa questão é difícil, e isso aí está trazendo uma série de dificuldades muito grande, né? E aí, quando a gente consulta a doutrina espírita, a gente vai lá direto na lei da sociedade, para a gente saber a opinião dos espíritos a respeito dessa nossa ausência, né? Aliás, a respeito da nossa participação na sociedade e o que pode acontecer quando nós somos subtraídos dela. Então é lá na questão 766 até a 768. Mas eu vou ler um pouquinho de cada uma. Olha lá. Olha, no Livro dos Espíritos, na questão 766, o Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: a vida social está na natureza? Né? Aí certamente, responde os espíritos, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não deu a ele inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias à vida, né, de relação. Então ele deu tudo isso, a palavra, deu as faculdades para nós, para que a gente pudesse se relacionar. Né? Por que a gente tem a palavra, né, dicção, desenvolvemos idiomas, né, desenvolvemos vários tipos de comunicação, de falas, né, se nós não podemos nos comunicar? Qual é o valor? Né? E essas faculdades que nós trazemos conosco, como é que a gente desenvolve sozinho num canto? E aí na questão 768, né, que todo mundo conhece, tem certeza disso, o Allan Kardec pergunta assim, olha, ao buscar a sociedade, um homem obedece tão somente a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Aí, a isso os espíritos vão responder, o homem deve progredir. Olha, sozinho isso não é possível. É verdade, como ele vai desenvolver as suas faculdades, né? Como é que ele vai explorar as suas potencialidades? Por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe sozinho, isso não é possível. Por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Olha, isso aí é grave, né? Porque quando se fala em embrutecer, a gente já tem uma noção de que a pessoa vai estabelecer uma rigidez, né? Ele vai ter uma estrutura rígida. Ele embrutece-se ou não fica aberto às outras coisas. E ele perde o vigor. Quando ele fala que ele vai estiolar, né? Ele definha, estiola, está dizendo que ele perde o vigor, ele perde a saúde física. Olha, né? Então não é tão simples assim esse isolamento, não é tão legal, né? E aí ele complementa lá, né, o Kardec, nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem seu bem-estar e progredirem. E por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Está aí, né, a nossa reencarnação. Nós fomos preparados para viver no grupo. Tanto é que nós reencarnamos numa família, que é um grupo, né? A primeira escola que nós temos. Então, e assim a gente pode fazer uma relação com aquilo que o Roberto da Mata falou. Existe um fluxo, né, na nossa vida, uma coisa que é rotineira, é a casa, o trabalho, quer dizer, vivemos em casa e vivemos também nos grupos, vivemos na sociedade, precisamos de viver na sociedade, precisamos estar junto com os outros para que os outros nos ajudem a desenvolver as nossas faculdades, né? Aprendemos a desenvolver a nossa faculdade através da faculdade do outro, né? Aquilo que o outro, né, traz de experiência e vai repassando para nós. Então, o momento exatamente de impedimento, né? Nós já não podemos mais ter a liberdade de nos juntarmos, de nos organizarmos para que possamos desenvolver juntos as nossas faculdades, né? Como era antes. Hoje está tudo restrito. E essa restrição pode não nos trazer benefício, e é isso que a gente está vendo, né? Essas questões que a gente vai ver. O que está provocando esse isolamento? Né? Nós já vimos a rotina aos olhos da antropologia. Já vimos a opinião dos espíritos a respeito do ser se
de viver em sociedade e de se isolar, qual é a opinião deles, né? Então está provocando o quê? Está provocando muitas coisas. Vamos ver? Diz os especialistas assim, olha, o medo da pandemia, o medo de ser contaminado, o medo de ter um parente contaminado, o medo da perda do ente querido, né? Está gerando um aumento extraordinário de crises de ansiedade, de, de transtornos compulsivos, né? Transtorno compulsivo. E isso aí é um fato, né? Muitos de nós entrou naquela questão de limpeza, né? E aí a gente vai desenvolvendo aquela compulsividade de estar limpando com álcool gel, de lavando as mãos, de não entrar em casa, deixar o sapato do lado de fora, né? De usar uma máscara e depois usar outra. Claro que isso é necessário, né? Isso faz parte da rotina sanitária, né? Da higienização, né? A nossa parte desse processo. Mas isso não pode não pode se transformar num transtorno, porque há pessoas, por exemplo, que já andam espraiando álcool gel em tudo. Até quando a gente conversa, mesmo sob a máscara, as pessoas estão passando álcool gel. Então a gente vê que as pessoas estão com medo, inclusive de se relacionar com a gente, mesmo dentro das condições necessárias, sanitárias necessárias, né? Mesmo tomando cuidado com o contato, ainda assim as pessoas vão desenvolvendo medo, até de alguém que está atrás dele na fila. Né? Vai desenvolvendo, e isso é natural. Nós estamos sob uma ameaça e estamos com medo. E isso aí vai se transformando em ansiedades, né? Em transtorno também. E alguns casos, quando não tratados, eles chegam à depressão. Né? Em muitos casos a gente está vendo por aí. A gente que trabalha com assistência, com atendimento espiritual, a gente tem visto a quantidade de pessoas que estão assim depressivas, e muitos em função desse medo que ele está trazendo com ele, né? O medo que ele traz, né, de pensar-se, né, que o parente, o cônjuge poderá ser contaminado e vir a óbito. Então ele vai mergulhando o seu pensamento em coisas negativas, como diz a Joana de Ângeles, né, em muitos dos livros dela, que a gente, nesses momentos de angústia, a gente perde o controle. Né? A nossa saúde mental fica totalmente comprometida e a gente se liga exatamente só naquilo que é negativo. E nesse momento nós estamos ligados. Por quê? Porque a mídia não para de falar nisso. Né? Se a gente quiser distanciar, nós temos que procurar outras programações. Mas sempre voltamos nas informações, né, a respeito da pandemia, do número de mortos, de óbitos, etc. E tal. Então a gente não consegue desvincular por muito tempo. Né? Mesmo que a gente queira, mesmo que isso esteja fazendo mal para nós não conseguimos nos desvincular com tanta facilidade. E aí alguns psicólogos também explicam uma coisa, olha, muitas pessoas, mesmo sem terem sido contaminadas pelo vírus, né? Mesmo não sendo contaminada pelo vírus, porque estão envolvidas nessas situações, nessas indefinições, nessas incertezas, é porque realmente nós vivemos num momento de incerteza. Porque hoje a gente nem sabe se o vírus vem no ar, né? A gente não sabe se ele viaja através de uma corrente de ar. Né? Hoje assim a gente tem medo, a gente não tem uma definição. Não é assim ou assado. Existe possibilidade de ser assim ou de ser de uma outra forma a contaminação. Então a gente vive nessa indefinição, nessas incertezas. Será que é assim? Será que não é? Isso aí, né? Então, movidos por essas incertezas, certas pessoas podem até, olha aqui, isso é exemplo, gente, que eu vivenciei, podem até apresentar sintomas, como dor de cabeça, falta de ar e até desenvolver a febre. Acredita? Pois é. Tudo isso movido por esse medo, esse pânico que as pessoas estão trazendo, né, consigo. E as coisas têm piorado, né? Porque a cada dia, né, a gente, nos primeiros meses, a gente trazia assim, uma esperança, né, muito forte. Olha, isso aí vai demorar 2, 3 meses, né? No máximo 3 meses. Era a nossa esperança. Então nós estávamos resguardados. Olha, isso aí vai passar, né? Daqui a pouco passa.
e não está passando. E a gente vai acompanhando as notícias e a gente vê que em alguns lugares a contaminação tem aumentado e com isso o número de óbitos. Então veja bem como é que a gente está. Né? Mergulhado realmente num momento muito difícil. E esse momento é um momento de aflição, sim. Né? Não é porque ainda não bateu na nossa porta o corona, não é por isso. O mundo está sofrendo. E se está sofrendo, né, a atmosfera do nosso planeta não está legal. Ela está pesada, né? Ela está recheada de tristezas e de sofrimento. E ainda continua os especialistas falando, olha, e nos pacientes que já sofrem da ansiedade, né, que já sofrem de ansiedade, né, ele desenvolve fobias e até manias. Né, manias. E outros, a depressão propriamente dita, foi o que nós falamos. Né? Por quê? Porque a tendência é de se isolar ainda mais. Então ele já traz esses transtornos, ele já desenvolve uma ansiedade que é natural. Né? Porque nós estamos convivendo, nós estamos isolados, estamos convivendo dentro de casa, não temos mais a liberdade. Então ele vai desenvolvendo essas ansiedades, essas fobias, né? E quanto mais ele vai ficando isolado, mais ele vai desenvolvendo essas ansiedades, né? Mais ele chega de uma forma muito forte ao processo depressivo. E aí quando chega ali, já não é nem só a questão de ficar em casa sem fazer nada, já é uma questão de prostração mesmo. Né? Muitas pessoas hoje se trancam no quarto, prostradas, e já não querem conversar mais. E não é porque estão isolados em casa, ou porque não tem uma boa convivência com seus familiares, é porque isso já está no processo depressivo. Ele já está focado somente naquilo que é ruim. Ele não tem nenhuma perspectiva de melhora, porque as coisas foram acontecendo e não oferecem para nós uma perspectiva, né, melhor. Isso aí é muito sério, né? É muito sério mesmo. Diz a Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, assim, olha, os pacientes que estão nessa situação, quando fala de enfermidade, né, generalizada, como é o nosso caso, os pacientes que estão nessa situação tendem a reforçar seus argumentos pessimistas. Com o acontecimento da pandemia, não é diferente, não é? Dizendo coisas como, eu não falei que não ia dar certo, eu sabia que Deus ia castigar, um dia isso ia acontecer, isso é final dos tempos, né? Isso vai reforçando o pessimismo das pessoas. Né? E isso aí vai trazendo mais prejuízos, porque se o sujeito bobear, ele entra naquele processo de vazio existencial. Ele passa a se achar um nada, um ser inútil. Ele começa a se sentir vazio, sem nenhuma vontade de sair. Ele vai sofrer de uma resignação, né? que mais se assemelha a uma fuga espetacular. Joana de Ângeles também lá no Homem Integral, na parte 5, que vai falar das doenças contemporâneas, vai dizer assim, ó, um dos fragmentos do capítulo, o homem teima por ignorar-se, quer dizer, ele não se autoconhece. Assume atitudes contraditórias durante toda a sua existência, vivendo comportamentos estranhos, né? É o desleixo consigo mesmo. Prefere deixar que os acontecimentos tenham curso, às vezes, desastroso, a conduzi-los de forma consciente. Os dias se sucedem sem que ele se dê conta das suas responsabilidades ou frua dos seus benefícios em uma atitude lúcida, compatível, né? Com as conquistas contemporâneas. No entanto, quando chega nesse momento, como nós estamos vivenciando agora, ele fica surpreso, né? Aí diz, surpreso com tudo isso que está acontecendo. E isso é um perigo, porque surge uma quantidade de ideologias, uma quantidade de explicações a respeito disso, principalmente religiosas, né? As pessoas, uns vão falar que é o fim do mundo, outros vão falar que é o final dos tempos, outro vai dizer que é o Armagedon, os espíritas vão dizer que isso aí já é um processo de regeneração, e estamos no processo de regeneração. Mas não quer dizer que nós vamos passar pela pandemia e a seguir, né, nós teremos um paraíso estabelecido, que tudo vai estar certo. Né? Então a gente não pode se enganar.
é um momento de sofrimento, sim, é um momento que faz parte de um processo de regeneração, né, que está nos conduzindo. Isso significa, então, que a gente tem que olhar para dentro da gente, né, é se autoavaliar, é o que a Joana Jane está falando, que a gente passa por determinadas coisas na vida sem se dar conta da nossa responsabilidade. E muitas vezes o que está acontecendo é fruto da irresponsabilidade humana, dos homens, né? Muitas vezes, do descuido, da acomodação. Nós nos preocupamos com outras coisas, né, e deixamos aquilo que é importante de lado. Então diz isso. Então, quando acontece isso, o homem surpreendido pela doença e pela morte desperta assustado. É o que está acontecendo, né? Nós estamos despertando assustados, estranhando-nos, estranhando a si mesmo e descobrindo tardiamente, podemos até dizer, que não se conhecia e nem conhecia o sentido da vida, nem conhecia o projeto de sua reencarnação. Ora, e quando a gente não conhece o sentido da vida, é muito complicado, porque o sentido a gente sabe que é frente, né? Ou é atrás, ou para trás ou para frente. É o sentido. Ele não conhece o sentido da vida, portanto, ele não sabe o caminho. Se ele não sabe o caminho, ele não sabe aonde chegar. Então ele estranha nesse momento. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o mundo? É esse estranhamento, porque ele não estava preparado, né? Durante a existência nossa, a gente não se preocupou com isso, né? A gente não se preocupou com o verdadeiro sentido da vida e das coisas que estavam do nosso lado e da nossa responsabilidade em estar vivendo, né? Em ter essa oportunidade de viver. No entanto, a falta de saúde, vai dizer a Joana Jane, entretanto, a falta de saúde, falo-á participativo, vai torná-lo um membro atuante de novo no grupo social, desta vez desperto e responsável na luta, né? É o que trouxe, né? Estamos nos mobilizando para o combate. Estamos nos mobilizando para ajudar aqueles que estão sendo vítimas das pegadas que a pandemia está deixando. A pandemia está deixando rastros, pegadas de pobreza. Então, de situações que vão criar, que vai construir grupos muito mais vulneráveis, tanto material como espiritual, porque estão mergulhados nesse momento de negativo. E muitos não conseguem, não têm força para sair dessa negatividade. É essa a questão, né? E nós, os espíritas, não somos tão diferentes, não. Não estamos tão diferentes, não. Nós também estamos sendo, estamos envolvidos nesse processo pessimista. E nós temos que tomar muito cuidado. Por mais que a gente saiba das verdades que foram colocadas para nós, por mais que a gente entenda o processo, pelo qual nós estamos passando e que faz parte de um projeto, nós ainda assim deixamos nos mergulhar. E muitas vezes nós vivemos sob um personagem. E isso, muitos espíritos, principalmente a Joana de Ângeles, que trabalha muito bem com a questão psicológica, vai trazer para nós, né? Que às vezes nós estamos mostrando para a sociedade uma certa tranquilidade. Mostramos assim que nós estamos muito tranquilos, porque Deus sabe o que faz, né? Ou que Deus nos protege, e trazemos essa aparência de certa tranquilidade. Mas, na verdade, às vezes, nós estamos mascarando uma coisa chamada vazio existencial. Aquilo que nós comentamos no princípio. E que é um perigo, nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, é um perigo, porque ele vai aproveitar este momento. Né? O vazio existencial é aquilo que está presente na vida de todo mundo. Todo mundo tem este vazio. Porque esse vazio é uma coisa espiritual. Não é uma coisa que nós conquistamos pela falta de coisas, ou pelas carências, pela carência afetiva, ou pela perda. Ele é uma coisa do espírito. Ele faz parte da vivência do espírito. Ele faz parte da reencarnação do espírito. Porém, ele fica camuflado. Ele não encontra um momento oportuno para ele eclodir.
muitas vezes. Então ele fica ali quietinho, camuflado, direitinho. Mas de repente ele emerge, né? De repente ele aparece, ele sai das profundezas. E aí a Joana de Anjos vai dizer, olha, que o vazio existencial está presente na vida de todo ser humano, em maior ou menor grau. É sentido e vivenciado em inúmeras circunstâncias da existência humana. É aquele momento que a gente tem tudo que a gente quer, né? A gente empreende uma luta para conquistar aquilo que possivelmente nos fará realizados e felizes, né? E a gente empreende uma luta forte, grande. E quando nós atingimos esses objetivos, a gente vê que falta alguma coisa, né? Quantas famílias são abastadas e você vê membros daquela família entregues a drogas e muitas vezes se entregando ao autoextermínio. Mas a família não tinha tudo, né? Não tinha tudo que a gente acha que pode ser felicidade. Não tinha tudo aquilo que a gente normalmente usa quando a gente vai aplicar um conceito de felicidade. Não era tudo, eles tinham tudo, meu Deus, mas como que isso aconteceu? Não é assim que a gente funciona? É assim sim, mas é porque esse vazio está lá dentro do sujeito. E esse vazio não é preenchido, não existe pela ausência de coisas que sejam materiais. Ele existe por ausência de coisas que são espirituais, coisas que podiam completar aquele vazio. Né? Muitas vezes a preocupação exacerbada, as culpas, o remorso, né, o sentimento de inutilidade, né, pode nos levar a esse vazio aí. É isso que a Joana de Anjos está dizendo. Olha, o vazio existencial está presente na vida de todo ser humano, em grau menor ou maior. É sentido e vivenciado em inúmeras circunstâncias da vida humana, da existência humana. Mas como é que ele sai? Como é que ele aparece de repente? Se ele está presente, como é que ele vai surgir? Aí vai dizer ela, ele emerge diante de situações peculiares e às vezes estressantes na vida do sujeito. É quando ele entra, né, num outro processo, quando ele entra num processo de estresse, de infelicidade, alguma coisa está errada. Olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando de um momento em que nós saímos da rotina. E essa saída da rotina, daquilo que é rotineiro, daquilo que é costumeiro, está provocando ansiedades e até depressões. Né? Olha que ela está dizendo também, que esse vazio emerge diante dessas situações. Né? E também ele pode ser observado, diz ela, esse vazio também pode ser observado diante dos vários lutos e de várias perdas vividas ao longo da vida do sujeito. Né? Ele vai acumulando perdas, seja de entes queridos, seja na sua vida profissional, né? Na sua vida amorosa. Então ele vai acumulando essas perdas. E em um determinado momento ele satura, né? E aí o vazio vem. Né? E aí esse vazio vai permeando alguns distúrbios e patologias psíquicas, como a própria depressão. Isso é muito sério, né, gente? Muito sério mesmo. Isso aí está lá no capítulo 15 do livro Conflitos Existenciais. Né? O capítulo chama Vazio Existencial. Né? Ela está dizendo que esse vazio não significa, né, ausência de significados, mas é a incapacidade que o indivíduo tem, né, a incapacidade que ele sente que tem, né, de sair daquele estágio que ele está. Ele não consegue forças, ele não consegue, né, sentido, ele não consegue se organizar, levantar daquele lugar que ele está. Ele não consegue lutar contra a maré das dificuldades pela qual, né, na qual ele está mergulhado. Com isso, ele vai criando os mecanismos de defesa, né, e um deles é a prostração, né, ou fugir para outros lugares, né? Como diz os espíritos, ele vai fugir para lugar nenhum. É essa a questão. Muito bem, mas não é só sofrimento que a gente vai falar. Nós vamos falar também que nós não estamos abandonados, né? Essa é a parte boa.
A gente passa por tudo isso, estamos refletindo nesse momento que nós estamos vivendo, mas nós também precisamos de refletir nas coisas boas que estão, né, na nossa vida, que nós contamos, as coisas positivas. Não vamos só estar mergulhados no negativismo que o momento, né, traz para nós, que esse momento nos entrega nas mãos, né? E vamos pensar também que nós não estamos desamparados. E eu sempre gosto de lembrar, nos momentos que a gente está nessa ansiedade, né? E a gente está com aquele medo, e principalmente quando se refere aos familiares da gente, né? Nós que temos familiares, por exemplo, que trabalham na área de saúde, estão trabalhando na linha de frente, outros que trabalham no supermercado, outros que trabalham nos ônibus, nos táxis, enfim, esses que estão trabalhando aí, que estão na linha de frente, na exposição. Então, nós temos muitos familiares, né, no meio disso aí. Então, a gente fica naquela ansiedade, né? Às vezes estamos resguardados em casa, mas a gente fica numa ansiedade danada e pensando aqui, pensando ali, porque o momento é esse mesmo, de preocupação, né, de indecisões, e a gente fica muito preocupado. E aí eu sempre me lembro do texto que eu gosto muito, né, lá de Mateus, no capítulo 11. E é o texto que nós vamos trabalhar agora, né, que traz Jesus mais perto. Né? É aquele assim, olha, Jesus dizendo, né, eu imagino sempre ele com os braços abertos, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que legal que é isso aí, né? Eu fico pensando, meu Deus, não é só coisas ruins. Olha, Jesus está lá com os braços abertos, me convidando a ir até Ele e aliviar as minhas aflições. E isso é muito renovador, sabe? É muito consolador quando você tem essa certeza. Mas você tem que ter essa certeza, né? Essa certeza de que Jesus está lá com os braços abertos, te convidando a uma renovação, te convidando a aliviar as suas aflições. E tudo isso que nós estamos sentindo nesse período de pandemia, esse período tão difícil, né, de a gente conviver. Ninguém planejou isso, né? E está tudo muito novo, tudo é novidade, são novidades ruins, né? Algumas coisas são boas. Né? Estamos falando aqui, e o daqui vocês estão aí, são coisas boas, são momentos bons de desenvolvimento do nosso intelecto e da ciência. Mas o nosso coração está partido. Né? Mesmo com todo esse desenvolvimento na comunicação, mesmo com essa exploração desse continente aí chamado comunicação, mesmo assim nós estamos com o coração partido. E nós precisamos muito de Jesus. E aí nós nos lembramos disso, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para quem ele está falando isso? Para todos nós. Para todos nós. Todos nós estamos cansados e oprimidos. Se não estamos oprimidos pela pandemia, estamos cansados por trazer aquele fardo que já vem de muitas encarnações. Aqueles fardos pesados que nós fomos construindo, né, alimentando, acumulando, e eles estão nas nossas costas. Ele já está vindo de algum tempo, né? Algum tempo, há milhões de anos, milhares de anos, estão esses fardos pesados que estão ali. E isso tem nos trazido um cansaço, porque são as nossas tendências, é os nossos desafios que muitas vezes nós não soubemos enfrentar, são os obstáculos que nós não podemos ultrapassar, né? São as insatisfações, as perdas, né? A falta de fé, muitas vezes, a falta da esperança, a falta de certeza de que amanhã o sol vai aparecer e que vai ser um dia diferente, maravilhoso. O sol das almas. Então nós estamos aflitos e cansados. Precisamos parar um pouco, né? Para descansar, né? Para descansar. Tirar um pouco esse fardo das nossas costas, porque esse fardo está pesado. Esse fardo aí significa todas as nossas experiências que não foram boas e que hoje, né, se transformaram nesse fardo, fazem parte desse fardo aí. Então é esse fardo, é esse peso que a gente quer aliviar. Aí Jesus vai continuar dizendo, olha, então tá, né? Eu vou aliviar o seu cansaço. Eu vou aliviar o seu cansaço. Mas, olha bem,
Vou colocar algumas condições. Te aliviar, eu alivio. Mas para que você continue aliviado, né, é necessário tomar algumas providências. E tomar as providências significa que, aí ele vai continuar no texto dele, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma cansada, né? Aflita, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, que proposta maravilhosa que ele está fazendo, né? Que a gente vá até ele. Olha, isso é interessante. Eu sempre fixo essa parte aí, essa passagem aí, né? Essa reflexão. Ele está dizendo, vinde. O que significa? Que ele está lá. Nós é que temos que ir, né? Nós não temos que chamar Jesus até aqui. Nós já chamamos, ele já veio, ele está no meio de nós, a gente lembra tá, lá do final do ministério dele, quando disse que ele estava indo, mas que ele permaneceria conosco até o final dos tempos. Então sabemos que ele está conosco, mas nós temos que ir até lá. Nós precisamos, muitas vezes, abaixar nossa cabeça e irmos até lá. Né? Não adianta ficar gritando, né? Pedindo Jesus, chamando Jesus. Nós temos que ir em coração, em verdade, em pensamento. Né? Deixar que o coração, né, mostre realmente as nossas necessidades, mostre o quanto nós realmente queremos que Ele nos ajude, porque nós acreditamos nele. Isso é o ir até Ele. Né? E Ele vai dizer, olha, então, se você... Eu te alivio. Mas se você quiser continuar, precisa de fazer algumas modificações, né? Ou seja, assumir o meu jugo, que nada mais é do que as orientações que ele traz para nós no seu Evangelho, né? Essas orientações que ele trouxe para nós, aquelas verdades que ele deixou conosco, para nós, né? Deixou com seus discípulos e que foi repassada para nós. É essa orientação moral e que a gente estuda lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo. A gente vai estudar a moral do Cristo. Esse é o jugo dele, né? É o jugo porque esse jugo vai nos orientar. O jugo não serve para orientar os animais, os bois, né, onde se coloca aquela peça de madeira para que eles andem no mesmo sentido. Ou seja, aquele jugo serve como orientação. Então, o jugo de Jesus nada mais é do que as orientações morais que ele trouxe para nós. Né? É essas orientações que nós precisamos de nos apegar. Porque diz lá no Evangelho, ó, sob seu amparo e orientação, adquirimos fortaleza moral. Nesses momentos que nós estamos vivendo, adquirimos uma fortaleza moral que vai nos libertar dos velhos hábitos que nos mantêm presos ao solo das imperfeições. Não só isso. Né? Não só isso, mas vai nos aliviar dessa tensão que nós estamos vivendo agora, né? Dessa situação conflitante, dessa situação aflitiva que nós estamos mergulhados. Vai aliviar os nossos corações. Nós precisamos de aliviar os nossos corações. Nós não podemos passar por esse processo que nós estamos passando, por esse momento, né, que nós estamos mergulhados, né, e a gente sabe a quantidade de emissão de pensamentos negativos, que são emitidos exatamente, lançados pelas perdas que as pessoas estão sofrendo, em todos os sentidos. Né? Desde ente querido até do emprego, que vai causando vulnerabilidade nas famílias e escassez material. Então o mundo está mergulhado realmente em aflições. E os corações estão aflitos mesmo. Então, não é uma coisa que Jesus falou na época dele. Ele está dizendo agora, é esse momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos perder a nossa fé nesse momento, de jeito nenhum. Nós não podemos. Nós temos que manter a nossa força, a nossa convicção. Né? Acreditar que Jesus está realmente nos convidando, está nos abraçando, está nos orientando. Ele disse isso, que ele estaria conosco até o final dos tempos. Né? Isso é o consolo que nós temos. É lembrar dele, ele abrindo os braços, te esticando a mão, falando, venha, né? Nesse momento de aflição, eu vou, né, te aliviar.
Não é assim que funciona? É assim que funciona, sim, né? E é assim que nós temos que pensar. Porque se nós pensarmos o contrário, nós vamos estar mergulhados nesse negativismo que está aí. E se nós permanecermos nesse negativismo que está aí, nós vamos adoecer também, né? Porque nós vamos desequilibrando a nossa casa mental. Desequilibrou a nossa casa mental, nós começamos a envenenar o nosso complexo celular, né? Minando o nosso corpo com esse tóxico da incerteza, do medo e do pânico. Então, por que não pegar Jesus que nos liberta nesse momento? Né? Aí vai dizer isso. Olha, o volume que ele, o fardo que ele nos dá é leve. É leve. Então, por que a gente não deixa aquele fardo nosso, pesado, de lado e assumimos o fardo que ele nos dá? Qual que nós preferimos? Carregar um fardo leve ou um fardo pesado? Resposta, um fardo leve. E o fardo leve é Jesus que está nos oferecendo, através das orientações dele, através da nossa mudança de hábitos e, principalmente nesse momento, a mudança de pensamento, para que a gente não atraia aquilo que é ruim para casa da gente. Né? Nós sabemos que a nossa mente, a importância da nossa mente é a nossa usina de força. Ela lança, mas ela também busca, né? É o fluxo e refluxo. Então nós temos que tomar cuidado com os pensamentos nesse momento. E aí, lembrando-nos que, se estamos nesse momento de dificuldade, que somos espíritas, nós precisamos de lembrar, né, do ideal espírita. Cada pessoa nesse planeta hoje estão, né, se apegando às suas crenças, seja ela qual for, né? É o momento de você buscar uma tábua de salvação. É a hora de você buscar a força que você não consegue aqui encarnado, né? Porque estamos todos aflitos, todos vulneráveis, né? Todos amedrontados. Então nós vamos buscar através da nossa crença, através da nossa fé. Nós vamos buscar nos religar. Então nós somos espíritas, nós temos que buscar o ideal espírita. Né? Não é assim que a gente fala? Oi, companheiro, boa tarde, companheiros do ideal espírita. Mas qual que é o ideal espírita? Né? Então é bom a gente saber dele. Né? Porque é neste ideal que a gente tem que se apegar. Temos que ficar ali agarradinhos com ele mesmo, abraçadinhos nesse ideal, para que ele nos sustente. E aí, vamos saber assim, olha, vamos falar sobre esse ideal. O Espiritismo é o ideal de um raio de um novo dia. Olha, esse ideal que chama Espiritismo, nosso ideal, ele significa um raio de um novo dia, de um amanhã onde não existem mais as desigualdades sociais, nem as doenças, né? Nem as pandemias. Ele significa um dia, né, novo, uma oportunidade nova. Isso é a nossa crença espírita. Né? Nós acreditamos que amanhã vai ser diferente. Vai dizer, olha, um dia nós veremos tremular a bandeira da fraternidade em todas as nações. Isso é um trecho de uma mensagem do Espírito, eu não lembro qual. Ele vai dizer, um dia nós veremos tremular a bandeira da fraternidade em todas as nações. Olha, somente dessa forma nós estaremos seguindo as pegadas do Mestre Jesus. O ideal espírita, finalizando, ele vai dizer, olha, o ideal espírita é o centro de tudo na vida da gente. É o centro. É o centro. E nós, enquanto espíritas, temos que trazer essa certeza que esse ideal que nós abraçamos é o centro, né, de tudo na nossa vida. Porque ele faz com que nós busquemos, né, o ato, o alto. Ele nos mostra como chegar até o alto. Nos fala da importância de chegar ao alto, de como chegar até o alto. Né? Ele nos mostra isso. Diferente de outras crenças. Ele nos explica, através dos espíritos, como nós podemos chegar ao alto. E chegar ao alto e saibamos construir um mundo em harmonia interior.
de fraternidade e paz. Veja que ele está falando do ideal que nós trazemos e das modificações que ele faz em nós. Nós vamos construir, nos permite construir um mundo de harmonia e fraternidade em nós. Se nós conseguirmos construir isso e temos o Espiritismo, o ideal espírita conosco, se nós conseguirmos, nós vamos também conseguir mudar o mundo, né? Nesse momento de sofrimento, nesse momento de pandemia, nós podemos socorrer muitos corações. Né? Podemos usar a nossa fraternidade, aquela que nós construímos pelo ideal espírita, que faz parte do nosso ideal espírita. E nós podemos, né, lançar também essa fraternidade construída para aqueles que estão lá fora sofrendo. E olha, pessoal, tem gente sofrendo, né? Muita gente sofrendo. Então é hora de nós buscarmos essa força, buscarmos essa coragem, essa renovação, porque o mundo depende de nós também, né? O mundo está precisando de nós, está precisando dessa luz que nós trazemos dentro de nós, dessa luz que o Espiritismo acende dentro de nós pelo Evangelho de Jesus. Dessa vontade de mudar, essa vontade de acolher, né? Então, é essas questões que a gente precisa estar trabalhando. E assim nós finalizamos a nossa reflexão, meus amigos. É um momento realmente de nós buscarmos Jesus, né? De nos entregarmos à prece, à oração, às vibrações positivas, porque o mundo realmente está padecendo, né? Não é só a nossa cidade, nem o nosso país. O mundo inteiro está sofrendo, né? Milhares de pessoas perderam seus entes queridos, né? Existe uma derrocada no mundo profissional, existe um problema sério no mundo da economia, existe um problema sério no campo da saúde. Então nós precisamos pelo menos vigiar, né, os nossos pensamentos e de manter a nossa vibração positiva. Nós podemos fazer isso. Imagina se tem duas pessoas vibrando. Olha como é que a vibração se fortalece muito mais, né? Endereçando, lançando aquela vibração a um grupo de pessoas que estão sofrendo. Nos hospitais, nas ruas, né? Muita gente sofrendo, nos lares, muita gente sofrendo. E nesse momento que nós estamos confinados, estamos nesse isolamento, quantos problemas familiares nós também estamos atravessando, né? A convivência, né, não está sendo fácil. E esse é o momento de a gente avaliar as nossas relações com as nossas famílias, né? Este é o momento de avaliar como que estão as nossas relações, as relações com a nossa família. Mas, sobretudo, meus amigos, de a gente avaliar nesse momento que nós estamos vivendo, né? O que é melhor para nós? O que é mais importante para nós no dia de hoje? O que está sendo importante para nós, né, nesse momento de pandemia? O que é importante para nós? Vamos avaliar o que é importante para nós, né? O que é importante para nós? E uma coisa que nós não podemos deixar de lado, com todo esse sofrimento, com todas essas perturbações, nós não podemos pensar em perder o sentido de humanidade. É nunca perder o sentido de humanidade, né? Porque muitos de nós, movidos pelo medo, às vezes ficamos super, sabe, afastados das pessoas. E isso vai fazer com que nós vamos embrutecendo e vamos perdendo o sentido de humanidade. Isso nós não podemos perder jamais. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado porque vocês vieram me visitar e espero que eu tenha feito uma boa visita na casa de vocês. Muito obrigado, gente. Uma boa noite e que Jesus os ampare e ampare a todos os seus familiares e todos aqueles que de uma forma direta ou indireta estão junto de vocês. Uma boa noite. Obrigado aí, gente. Abração para vocês.